a dança da vida é roda, ciranda, deixa rodar. Siga por esse... Olá! É com muito prazer que o CTG Felipe Portinho anuncia um novo projeto da entidade. O nosso tradicional programa de rádio, Repontando a Tradição, agora ganha também uma edição especial feita em vídeo. Nesta primeira edição, temos como convidados especiais a Lorenza Bolis Puitis, a Madeline Zancanaro e o Maurício Vedana Broca, onde os três iniciaram suas trajetórias tradicionalistas aqui dentro da entidade do CTG Felipe Portinho. Lorenza Bolis Puitis tem 32 anos, é solteira, graduada em fonoaudiologia pela Universidade de Passo Fundo no ano de 2007. Ingressou no tradicionalismo aos 15 anos, no ano de 2001, aqui no CTG Felipe Portinho. E para iniciar o nosso bate-papo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho com a Lorenza para saber da trajetória dela, da história, como que ela começou no tradicionalismo aqui na nossa entidade. Bem, Fran, então, como você disse, né, eu iniciei aqui no CTG Felipe Portinho no ano de 2001, pela invernada artística, né, pela parte artística, já ensaiando como adulta, né, e no ano seguinte eu comecei no departamento cultural também, participando de concursos, fui primeira prenda aqui do CTG no ano de 2002, 2003, posteriormente terceira prenda da 7ª região tradicionalista, também voltei como primeira prenda no CTG aqui no ano de 2006, 2007. Fui prenda farroupilha também do município em 2005. E a partir daí depois continuei só na parte artística, tanto aqui no CTG como passei por outras duas entidades também. Em Passo Fundo, no CTG Lalau Miranda, e também depois pela 9ª região tradicionalista na cidade de Juí, no CTG Clube Farroupilha. E agora, atualmente, né, assim, eu faço parte da equipe técnica de dança de salão, danças gaúchas de salão, né? Foi a convite da MAD na época, desde 2011, não, desculpa, 2014, perdão, desde 2014, e faço parte até hoje, contribuindo com o movimento, né, nesse lado agora, assim, como contribuinte nas avaliações, né, concursos, festivais, né, Léo? Neste momento, então, conversamos com Madeline Zancanaro. Ela que tem 37 anos, é casada com o dançarino e instrutor de danças tradicionais Thiago Bergonce, formada em Educação Física e pós-graduada em Dança e Consciência Corporal, iniciou suas atividades tradicionalistas aqui na entidade, no CTG Felipe Portinho. Então agora, Madeline, eu gostaria que tu nos contasse um pouco da sua trajetória tradicionalista. Então, Leonardo, Fran, agradeço o convite de estar aqui nesse bate-papo bacana, juntamente com os meus amigos, irmãos de longa data nessa entidade, e contar um pouquinho da minha história, resumidamente, se torna fácil, porque a gente vivendo o tradicionalismo desde pequeno, uma herança de nossos pais, que meu pai e minha mãe já dançavam aqui nessa entidade, quando a minha mãe estava grávida de mim. Então, isso vem de uma paixão antiga e se torna muito fácil da gente falar da nossa vivência dentro dessa entidade. Como já comentamos em vários momentos, iniciei as atividades aqui no CTG quando eu tinha apenas 6 anos, debutando no sarau da Prenda Mirim, que ainda existia e era muito forte na época, seguindo, participando das invernadas artísticas, a invernada Mirim, que na época não existia ainda, a invernada infantil e pré-mirim, como se chama hoje, não existia dente de leite. Então, há 30 anos atrás, um passado não muito distante, muitas coisas não existiam. Então, a gente participou da invernada Mirim. Lembro-me muito bem que eram integrantes da invernada adulta que nos ensinavam, um cunho bem amador, um cunho bem tradicional, simples. A gente vinha para o CTG para brincar, para se divertir, e quando dava a gente participava de algum concurso. A vida foi passando, em muitas épocas aí o CTG não tinha invernadas artísticas, que era muito forte, isso na época, a parte cultural, ela existia, mas não de uma forma tão forte como ela é hoje. A parte campeira também existia,
mas eram isolados, então não era um conjunto muito grande na época. Então participei da Invernada Mirim, depois houve uma lacuna, não se teve mais invernadas, aí retomaram-se as atividades quando os colegas aqui reiniciaram as atividades, não me recordo se o Mauri começou na Mirim ou em 96. Então eu assistia, eu acompanhava os ensaios porque eu não tinha idade para dançar junto com eles. Lembro-me muito bem que os CTG Sentinelas do Pago tinham essas invernadas, eu era da convivência de pessoas amigas até hoje e eu não dançava com eles, mas a gente tinha um vínculo muito bonito, um respeito muito grande que as entidades acredito que hoje ainda têm, mas eu fiquei um grande período de tempo sem dançar. Nesse período participava como prenda mirim, na parte cultural, fui prenda da 7ª região, fui terceira prenda, depois como prenda juvenil, prenda adulta, enquanto não se tinha invernada para dançar. Então a atuação sempre foi muito forte desde pequena. Depois, como dançarina e instrutora na modalidade adulta, junto com o Maurício também, a gente dentro da entidade de raiz, a gente conquistou alguns títulos que na nossa região foram inéditos. Cito com orgulho e vejo que hoje é muito forte isso. Numa regional a gente conseguiu juntos, eu e ele ensaiando o grupo, vencer o Lalau Miranda, que é uma entidade ícone do estado hoje, que se mantém há muito tempo. A Lorenza dançava na época. E isso para nós, por menor que tenha sido aquele momento de conquista, foi importante. Porque hoje a gente vê que instrutores de várias invernadas, de CTGs, migram muito de entidades em busca de um título. E nós, humildemente, somente com o nosso conhecimento, com a nossa força de vontade, vendendo cuca nas ruas, pastel, coisas que vocês continuam fazendo hoje em prol da entidade, a gente conquistou. Aí depois a gente seguiu, dancei 3 finais de Enarte em Santa Cruz, não consegui realizar meu sonho de dançar distancieira no domingo, porém eu acredito que grande parte desse sonho eu conquistei ao lado dessas pessoas que estão aqui e de muitos outros colegas que hoje não seguem na vida tradicionalista, mas que fizeram a história do Felipe Portinho naquela época. Sinto-me feliz em 2011 ser convidada para atuar na equipe de danças gaúchas de salão, encurtando um pouquinho a história, depois passei a diretora das danças gaúchas de salão e no ano passado recebi um convite inesperado, onde eu não esperava mesmo, esperava que talvez um dia pudesse avaliar um concurso de danças tradicionais, mas não uma diretoria de uma modalidade que hoje ela já tem um cunho a nível nacional e internacional também de grande reconhecimento. E o que eu mais tenho orgulho é poder estar à frente desse cargo, representando uma entidade do interior do estado, da 7ª região, onde as coisas são simples. E a gente busca, através dessa batalha, desse trabalho, estar representando essa diretoria com muito orgulho aqui da cidade de Marau. Maurício Vedana Broco tem 32 anos, é casado com Tamires Kaminski Broco, tem uma filha de 2 anos chamada Maria Laura. É formado em Ciências da Computação pela Universidade de Passo Fundo e sua história no tradicionalismo iniciou no ano de 1996, aqui no CTG Felipe Portinho, pela Invernada Mirim. Mas quem vai nos contar um pouco mais dessa história, da sua trajetória no tradicionalismo aqui na nossa entidade, é o próprio Maurício. Bueno, primeiramente queria agradecer o convite por estar aqui, principalmente ao lado de todos vocês, né, mas que nos torna a lembrar muitas coisas da época de início, né, da onde a gente veio, da raiz que a gente vem, da onde que se criam as nossas raízes para poder seguir adiante, né. Eu comecei em 96 no CTG, ainda na época o CTG era lá em cima no centro da cidade ainda, né, era um galpão muito menor do que se tem hoje, mas era um lugar muito aconchegante, um lugar muito tranquilo, tinha pessoas de bem, colegas que a gente não se conhecia, né, a gente conhecia
muito pouco, eram de escolas diferentes, eram de lugares diferentes, de outras cidades até. E fomos formando naquela época uma identidade, né? Começamos com a Invernada Mirim, alguns já iniciaram na Invernada Juvenil, outros entraram já em outros momentos mais à frente, né? Tivemos grandes conquistas na época até, conquistas que para nós do interior assim era muito difícil de acontecer, né? Porque a gente não tinha tanta informação quanto se tem hoje. Hoje a informação ela é muito mais disseminada, se tem trabalhos que se divulgam essas informações. E naquela época era muito difícil. Foram 4 ou 5 anos como invernada, Mirim e Juvenil, até a gente conseguir chegar na Invernada Adulta em 1999, né? Que foi o primeiro ano da Invernada Adulta, a gente conseguiu chegar até a Interregional. Foi um ano até um pouco trágico, porque a gente errou o pau de fitas e não conseguimos nem desarrumar ele para poder continuar a dança. A gente teve que fechar as portas e sair do salão, né? Porque não conseguia dar a volta. A partir disso, a gente conseguiu trabalhar um pouquinho mais e mais vontade. O nosso instrutor na época, o Rafael, sempre incentivou muito o trabalho da gente e em 2000 voltamos. E voltamos muito mais fortes, muito mais unidos e chegamos até a final naquele ano, no primeiro ano. Então foi um ano muito bom, porque foi um ano que o que parecia impossível aconteceu, que foi chegar até a final. Em 2003 tivemos o episódio de ganhar a regional, né? Que foi muito bom também, um ano muito produtivo, que como instrutor, ensaiador, a gente se chamava sempre de ensaiador, porque para nós os instrutores sempre vinham de fora, ou da capital, ou de Uruguaiana, que era muito forte na época, a fronteira. Então a gente tinha muito isso, né? E de chamar de ensaiador. E naquela época, para nós, aquele evento principalmente foi um divisor de águas. Por que divisor de águas? Porque a gente percebeu que a gente tinha capacidade de seguir adiante, não sozinho, porque sozinho a gente não faz nada, mas unidos em prol de alguma coisa, né? Então, a partir daquele ano foi bem bacana, assim, a gente tivemos uma queda grande em 2007, né, uma queda bem forte. A gente sempre perdeu muita gente, a gente sabe, até os dias de hoje, cidades como a nossa, todo ano pessoas saindo e pouca gente entrando nas invernadas, né? E a gente perdia muita gente, isso fazia com que a gente cada ano tivesse que renovar, trabalhar para chegar de novo nos nossos objetivos. Eu finalizei a minha trajetória aqui no Felipe Portinho temporariamente em 2010, quando eu tive um convite na época para dançar em Ijuí, no CTG Clube Farroupilha. Eu tinha um pouco de receio de trocar de identidade, porque a gente sempre foi muito aqui, muito raiz, muito bairrista, né? E nessa época a gente se preocupava muito com isso, dessa troca de identidade, né? Porque aqui a gente dança de um jeito, tem uma forma de trabalhar, e lá a gente entrava dentro de um trabalho já pronto. Então isso é difícil, é complicado você se adaptar. Em 2010, 2011 e 2010, 2011 eu dancei em Juí. Em 2012 eu e a Tamires resolvemos casar. E aí financeiramente sair daqui e se deslocar até Juí era muito custoso para nós, junto com o ano que a gente precisava, que ia ter pela frente, né? E a gente resolveu formar uma nova invernada aqui no CTG Felipe Portinho, novamente em 2012, uma invernada adulta, onde a gente trabalhou na frente da invernada junto com dançarinos da velha guarda, com dançarinos da juvenil, da invernada jovem, que estava crescendo na época dentro do CTG. Uma invernada boa, forte, que já tinha ganhos muitos rodeios nessa temporada que antecedeu 2012. Então, chegamos até a Interregional, não conseguimos passar para a final, mas foi um ano bacana, assim, um ano de relembrar, um ano de muito trabalho, mas foi bem interessante. Em 2013 voltei para Ijuí de novo, dançar lá, porque eu queria dançar, né? E aqui acho que a invernada acabou em 2013, acho que não teve invernada adulta naquele tempo, e a gente voltou para Ijuí. 2014 foi um ano um pouco diferente para mim, porque eu recebi o convite para participar do grupo de avaliações de rodeios e enartes, né? Alguns festivais que nós temos no estado. De primeira, assim, eu fiquei um pouco assustado, né? Até porque capacidade, será que vou conseguir, será que não vou conseguir, como é que é isso, como é que se trabalha lá dentro, é um mundo totalmente novo,
Porque quando você está do lado de cá, da dança, na parte de dançarino, você só se preocupa com o teu trabalho, né? Tu trabalha para ti, tu resolve os teus problemas. E quando você está avaliando outros grupos, você está mexendo com sonhos, com pessoas, com objetivos e com trabalhos, né? E também financeiros, né? Porque hoje em dia a gente sabe que isso tem um custo muito alto, você manter uma invernada, né? Mas foi bacana, assim, a gente conseguiu chegar na finalíssima, assim, tivemos alguns problemas durante a avaliação da final daquele ano, um erro que a avaliação não enxergou, né? Não chegou a dar problema para o grupo e sim para nós mesmos, né? A gente puxou alguns problemas para nós mesmos. Eu acho que a maior virtude do ser humano é assumir erros, né? Então a gente baixou a cabeça, trabalhou para o ano seguinte e aí a gente começou 2015, 2016 eu fiquei fora do Enarte e avaliei só alguns rodeios por alguns motivos particulares. 2017 foi um ano muito bacana porque a Madeline que tinha me convidado para dançar, para avaliar, perdão. Quando ela me convidou para avaliar, eu disse, mas por que tu tá me ligando, né? Eu disse, não, porque eu agora estou trabalhando para formar a equipe. Eu disse, pá, que coisa boa, porque olhar para trás e ver toda a nossa trajetória junto, né, Madre? Toda a nossa trajetória junto e chegar onde nós chegamos é muito legal. Tu se sente com o dever cumprido com o tradicionalismo, né? Eu acho que todo o objetivo de cada pessoa que está no tradicionalismo é contribuir. Então a gente vem para contribuir, para somar. Eu acho que dividir ou, né, ser uma pessoa só lá dentro, você não chega a lugar nenhum. Então foi um ano bem interessante, assim, um ano bom, né, um ano que deu tudo muito certo para a gente, na comissão principalmente, porque a gente costuma dizer que a comissão avaliadora, quando ela não aparece, é o propósito que a gente busca, porque quem tem que aparecer são os grupos, quem está dançando no tablado, é eles que tem que aparecer e não a comissão avaliadora, né? A comissão avaliadora está ali para avaliar a arte, o que o grupo vem apresentar para a gente, a partir de critérios, obviamente definidos pelo movimento, né? Mas a gente está ali para avaliar esses critérios, né? Nada mais disso. Então acho que é isso, a história é um pouco longa, a gente sempre tem muita coisa para falar, né? Mas eu acho que temos outras perguntas pela frente aí. Dando continuidade então à nossa conversa, gostaria de perguntar para vocês, que vocês nos contassem como foi a experiência de representar o CTG Felipe Portinho na final do Enarte. Bem, eu acho que a gente pode comungar dessa ideia juntos, porque a nossa invernada na época, junto com os demais colegas, conquistamos o passaporte, como nós dizíamos, né, para a final do Enarte no ano de 2000. Então, assim, é uma experiência, assim, para quem vive aquele momento e para quem sonha estar lá, eu acho que ele é único, ele é mágico. E principalmente pelas pessoas que são apaixonadas e movidas pela arte de dançar. Então, assim, a gente acredita que chegar lá é algo quase que impossível. Ainda mais, como a gente já falou nas falas, uma entidade pequena do interior do estado, sem condições muitas vezes financeiras de estar competindo com entidades de porte financeiro bem maior, de grandes centros, né, universitários também. Então, assim, são momentos únicos, indescritíveis para nós e mágicos. Mágicos porque quando você se depara com um tablado, com uma multidão olhando para você, um bando de piazada, usando um termo bem gaúcho, molecada. Eu não, né? Eu era mais velha, né? Mas a grande maioria, 15, 16, 17 anos, estar lá em 8 pares no primeiro ano, perdidos naquele gigante palco, coisas que as nossas invernadas de hoje não vivem o que a gente viveu. Ir para Santa Cruz, ficar acampado em barracas, chover a noite inteira, alagar todas as barracas, todos os cobertores, e a gente precisar ir dormir numa cancha de bocha do parque para poder dançar, são coisas e experiências que isso não tem preço que pague.
e que eu vejo que a nossa juventude e as nossas crianças não estão passando, porque o nosso tradicionalismo ele mudou um pouquinho o rumo da sua trajetória. Hoje se dorme em hotel, precisa se estar concentrado, as pessoas não fazem mais comida nos acampamentos, não se dorme mais. São poucos que fazem, né? Em lonas puxadas do ônibus. Então, assim, essas experiências comungadas com a paixão de dançar são a que fizeram da nossa época uma coisa que não volta mais. E que hoje eu comento com o Thiago, com o Mauri, hoje que já tem filhos, que os nossos filhos não vão passar por essa coisa boa que a gente passou, que é essa experiência. Que a gente cresce muito com isso, né? E eu vou deixar o Mauri contar um pouquinho sobre você chegar num universo e dançar uma história de um papeleiro linda, né, Maurício? Já diria o Renatinho, né? Conta um pouquinho. Em 2003, a gente veio apresentar um tema de um papeleiro, né? Essas pessoas que catam papelões nas ruas, né, com seus carrinhos. E na época o coreógrafo era o Robson Cavalheiro. Até hoje a gente tira sarro, quer dizer, ele tira e nós tiramos também, porque a ideia foi que nós fizéssemos uma surpresa. E a gente achava que nós ia levantar o ginásio, né? Levantar o ginásio. Vamos lá, então vamos pensar numa coisa para levantar o ginásio. Aí o Robson trouxe a música e tal, a música muito bonita, a música até, por sinal. E aí o pessoal gostou muito e disse, vamos fazer. E aí ele deu a ideia de entrar no tablado todos os peões embaixo de caixas de papelão. De fogão a gás. De fogão a gás, de geladeira. Os mais gordinhos de geladeira, outros de freezer horizontal, essa história. E aí foi, né, cara? Entramos no tablado lá e dissemos, vamos arrebentar tudo, né, cara? É hoje que nós vamos chegar no domingo. E aí entramos, começamos a dançar, ficamos 1 minuto e meio naquelas caixas. 1 minuto e meio no calor do campo. Quando saímos daquelas caixas, cara, foi tipo assim, o ginásio no chão. Eu não acredito que eles fizeram isso. Nós se olhamos e dissemos, nós fizemos, cara. E foi complicado. Tu olhar assim e dizer, pá, por que nós não vimos antes isso, né? Mas faz parte, eu acho que essa proposta, ela sempre, o grupo aderiu à ideia, né? Aderiu e achou que tava bom. E a gente viveu aquilo. Né? A gente se pintou, se dedicou, trabalhou para aquilo. E eu acho mais legal é você trazer para os dançarinos, e o que é mais difícil hoje, é fazer com que eles encarnem o trabalho que tu quer fazer. Então, eu acho que foi isso que a gente conseguiu naquele ano. Talvez não sabendo da repercussão que ia dar, a gente arrisca, mas eu acho que valeu o aprendizado, né, Mário? E é uma história bacana pra gente lembrar muito, né? E eu também me lembro de uma coisa, quando falou em se pintar, eu sei que vai ficar um pouco longo, mas não podemos deixar de compartilhar as coisas boas e os aprendizados que o tradicionalismo e a dança nos deram. Muitos reclamam muitas vezes dos resultados, e no ano seguinte, de 2004, nós fomos dançar interregional em Lagoa Vermelha, e nós tivemos um probleminha com o sarrabalho. E a gente pensou, e junto com o nosso instrutor da época, o Rafa, a gente comungou da ideia de estar reivindicando aquilo lá em tempo de concurso. Não passamos para o domingo, fomos para o alojamento em Lagoa Vermelha. O professor, não sei de onde ele achou máscaras de palhaço, enfim. Nariz de palhaço, máscara. E no domingo nós fizemos um protesto silencioso, onde todos do CTG, vermelho, alguns piochados, adentramos no ginásio com máscaras de palhaço, com nariz de palhaço, reivindicando aquela situação da não classificação para o domingo estar dançando. Então, assim, fomos punidos por esse ato, com certeza, e merecidamente. Nosso instrutor perdeu o direito de dar aula naquele ano, e eu acho que as questões éticas do movimento, por mais que ele tenha crescido, na época eles já se faziam cumprir, mas também foi uma experiência que a gente comungou, participou e viveu. A repercussão foi maior porque tinha uma jornalista de um jornal aqui de Passo Fundo, né?
fez reportagem, fez matéria, fotos e várias declarações. Foi se expandindo. Foi, e daí ali que deu teve um tamanho não esperado mesmo por nós. Foi maior do que a gente esperava. Porque a ideia era demonstrar a nossa insatisfação com o resultado. Né? A gente achava que estava bem, que aquilo era que tinha que ser feito e chegamos lá e não classificamos. Né? Então a gente pensou em fazer isso para tentar fazer o protesto. Não deu muito certo, mas né, algumas pessoas do nosso meio pagaram por isso, né? E é uma história que vai ficar como aprendizado, com certeza. Dando seguimento, então, ao nosso programa especial do Dia da Dança, quero pedir para a Lorenza, como avaliadora, qual o teu sentimento que a dança de salão transmite para você? Bom, primeiro assim que quando eu ingressei, né, eu tinha mais conhecimento e mais contato com a dança tradicional por estar todos esses anos dançando ela, né? E foi meio de surpresa também, né? Eu tive... A Madi me aprontou numa regional. Você conta tudo que acontece. Né? Já que é pra contar. E assim, como eu vinha acompanhando sempre, eu ia auxiliar, né? As meninas quando elas iam avaliar. E comecei a estudar, comecei a me interessar. E num determinado dia, acabei sentada na mesa de avaliação. Foi um susto, né? Nunca tinha estado desse lado, mas comecei a conhecer uma outra dança, que era a dança de salão. E hoje, assim, apaixonada também, e eu, mesma forma como o Mauri comentou, assim, a gente, estando do outro lado, acho que é um sentimento, assim, por você estar responsável pelo sonho dos outros, né? Então, essa questão de você ser o mais correto possível, mais responsável, estudar muito, assim, para ter essa responsabilidade de estar ali avaliando o que os outros estão apresentando, que é a sua dança, a sua característica regional, né? Toda a história também está sendo representada ali. Então, para mim, é uma grande honra também, né? As pessoas terem depositado essa confiança também. E é um sentimento muito bom, assim, a gente não sabe explicar, parece um clichê falar que a gente não sabe explicar o que sente, mas é algo muito grande, assim, né? Então, de aprendizado também. E acredito que nesses últimos anos eu estou mais imersa dentro do tradicionalismo do que eu já tive em outros anos, em função de estar me dedicando a todos esses estudos e fazendo muitas amizades também, porque a gente não está separado, né, das pessoas. Uma vez o avaliador era alguma pessoa intocável, assim, pelo menos era a visão que eu tinha na época, né, que nós dançávamos. E hoje acho que isso está um pouquinho diferente. A gente tem contato com os dançarinos, sempre conversa, troca ideias, enfim, a gente está também muito próximo a eles, compartilhando de tudo isso e sempre aprendendo, graças a Deus, né? Dando continuidade, então, desta vez, então, eu faço a pergunta para o Maurício Broco. Que tu nos conte qual a tua opinião sobre a conduta do peão em relação ao bailar com a prenda e nos conte um pouco também sobre o galanteio, a sedução, as formas do peão convidar a prenda em relação ao respeito à mulher. Bueno, boa pergunta, Léo. Na verdade, eu acho que cada peão tem a sua forma de tratar a sua prenda, né? Eu acredito muito que o cavalheirismo, o tratamento com a mulher ou com a prenda em momentos que a dança pede mais particular, que a dança pede um pouco mais alegre, esse tratamento ele tem que ser o mais natural possível. Mas o que é ser natural? É ser o que eu faço no meu dia a dia? Eu acho que não. Na verdade, na minha visão como avaliador e como dançarino, principalmente, né? Como dançarino, é poder levar assim um respeito onde a mulher se sinta à vontade, onde a prenda se sinta à vontade em estar ao seu lado. No minueto, o respeito, o conduzir da prenda. No sapateio, a necessidade do galanteio, a prenda com a sua graciosidade, com a sua saia, né? Você tem artifícios na dança que te fazem dar esse galanteio, essa condução respeitosa com a prenda.
Eu acho que é mais ou menos por ali o caminho. Que torna a dança prazerosa. Que torna a dança prazerosa. Porque eu posso muito bem chegar para minha prenda, estender a mão da forma mais... Eu não chego para entregar, para convidar a minha prenda para dançar fazendo esse movimento. A gente convida a prenda, né? Faz uma pergunta, conversa com ela. Isso é o natural, né? Isso é do dia a dia. Quando eu estou num baile, eu não fico, né, olhando para todos os lados ao mesmo tempo. A gente está conversando com a prenda, é o teu momento com ela, é aquele momento que você tem que dar atenção para ela, né? Então eu acho que o caminho é esse, na minha visão como dançarino. Bom, dando continuidade então à nossa prosa, a próxima pergunta vai para a Madi. Madi, eu quero que tu fale pra gente um pouco como é essa experiência de ser avaliadora de danças gaúchas de salão e também de dança tradicional gaúcha. Bem, falar dessa experiência não é nem um pouco fácil, né? Porque além de ser uma experiência única, né? E acredita-se que passageira, porque tudo na nossa vida passa, como a nossa infância, a nossa juventude, então isso também é passageiro. Então, o que eu estou vivendo desde 2011, quando eu ingressei na avaliação de danças gaúchas de salão, até hoje, dirigindo uma modalidade de danças tradicionais do estado do Rio Grande do Sul, são momentos que eu vou levar para a vida como aprendizado. A gente chega numa mesa de avaliação pensando que você foi convidado porque você conhece um pouco. E quando você senta ali, você vê que o que você sabe é muito menor do que aquilo que você acreditava saber. E durante esses anos, a cada dia eu aprendo, a cada nova experiência, a cada novo concurso, a cada nova reunião, eu vejo que eu tenho muito para aprender ainda. E que eu posso permanecer no meio tradicionalista até meus últimos dias de vida e eu não vou saber tudo. Então, assim, essa experiência de conhecimento, de legado que eu venho adquirindo das pessoas com quem eu convivo, não tem explicação e não tem bibliografia que faça com que isso se finde. Porque a troca de experiência, a troca de vivências, junto com os estudos e bibliografias, isso não tem como descrever. Então, essa experiência, eu estou vivendo ela intensamente. Se hoje vocês me perguntarem, mas como você encontra tempo? Eu não sei como eu encontro. Porém, esse período que eu estou ficando, eu estou vivendo ele intensamente, porque eu sei que daqui, talvez meses, daqui um ano, isso se finde e vem as novas gerações, como são vocês hoje, que têm essa iniciativa salutar. E como nós estivemos no palco do Enarte pela primeira vez, representando Felipe Portinho, muitas iniciativas que vocês têm como jovens ficarão na história do CTG e são iniciativas que nós não tivemos na época. Então, assim, é uma experiência que vocês estão tendo, que eu tenho também. Expandindo um pouquinho isso, avaliar eventos fora do Rio Grande do Sul, onde você vê a nossa cultura sendo dançada e vivida por pessoas que não nasceram aqui, isso também não tem preço que pague. Então, assim, já estive no Mato Grosso, já estive em Goiás, avaliamos o último nacional, que é o FEMARTE, né, o concurso de todas as entidades do Brasil. Então, assim, me faltam palavras para descrever o compartilhar dessa sabedoria que hoje eu adquiro. Esse então é o nosso Repontando a Tradição, nesta edição especial do Dia Internacional da Dança. E agora a pergunta vai para a Lorenza. Lorenza, como os dançarinos podem fazer a ligação entre a técnica e o sentimento ao dançar? Bom, Leonardo, então, assim, quando a gente hoje, né, vê assim, tanto avaliando quanto dançarino também, que era uma coisa que acontecia conosco na época também, nos ensinavam os passos, nos ensinavam a dança, né, e a gente simplesmente reproduzia o que nos era passado. Muitos ainda não sabem da onde que surgiu a dança, quais as características, quem trouxe ela para cá, por que ela é dançada dessa forma.
né? Então, que nós somos meros reprodutores do que nos passaram. Se nós conhecemos o que nós estamos fazendo, o que nós estamos dançando, eu acredito que essa ligação acontece dessa forma, né? Eu sei a técnica, mas eu também estou sentindo, estou representando aquilo que eu quero mostrar, né? Então eu estou passando alguma informação também para quem está assistindo. Então no momento que eu só estou reproduzindo, né, o que eu aprendi, é diferente, eu só estou passando a técnica. Quando eu sei aquilo que eu estou fazendo, a origem disso, a história, né, disso, até os colegas, é o que nós sempre conversamos assim, eu consigo também mostrar o meu sentimento da interpretação, enfim, demonstrando a minha dança, passando a minha característica, a regionalidade em si, e a característica que o gaúcho em si tem, que era para reproduzir essas danças, né? Então, antigamente, quando se foi estudado, né, resgatado, e isso era o que era feito. As pessoas dançavam por prazer também, né? E hoje não por sacrifício. Não por sacrifícios, né? Ensaiar incansavelmente assim para aprimorar a técnica, mas não entender aquilo que eu estou fazendo, né? Simplesmente ir lá reproduzir perfeitamente a técnica, mas também não ter aquele sentimento, né, de pertencer, né, a essa cultura e levar ela adiante. Assim, eu acredito que essa ligação aconteça dessa forma. Bom, já chegando ao fim da nossa conversa, então, eu vou pedir para que cada um dos nossos entrevistados de hoje deixe uma mensagem também de incentivo às futuras gerações ou das gerações atuais que estão na dança, hoje no tradicionalismo, para que elas sigam também esse legado da dança gaúcha. Eu acho que primeiro eu quero agradecer o convite de novo, tá? É um prazer enorme estar voltando à casa onde a gente iniciou toda a nossa trajetória. É sempre muito bom estar aqui. Eu acho que uma mensagem interessante que eu gosto de passar para as pessoas que estão nesse meio é que a gente não consegue fazer nada com amor sem que a gente saiba o que está fazendo e goste daquilo que está fazendo. Então eu acredito que todo mundo tem que procurar entender um pouquinho melhor a nossa cultura gaúcha, né? Ser um pouquinho mais maleável nos seus pensamentos, porque a gente, como disse a Madeline, estamos sempre aprendendo, é uma constante evolução. Então a gente nunca vai saber tudo, porém a gente pode buscar o nosso aprendizado cada vez mais. Eu acho que quando a gente busca entender a dança, a gente cresce como dançarino, como tradicionalista e com certeza vai contribuir para que o movimento cresça. Eu acho que esse é o meu recado para a turma nova que está entrando, para quem já está há muito tempo, e acho que o caminho é esse aí. Agradecendo e finalizando, então, deixo a minha mensagem e agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de ser mãe, justamente no Dia Internacional da Dança, onde a Antonella, minha primeira filha, nasceu nesse dia. E eu acho que isso é um presente que veio para selar essa paixão que eu tenho pela arte de dança, não só tradicionalista, gaúcha, mas toda a arte da dança que envolve. E a mensagem que eu deixo a todas as pessoas, crianças, a vocês, que serão o futuro promissor do nosso tradicionalismo, não só aqui na entidade. Desejo que outras sementes do Felipe Portinho possam lançar voo como nós, 3 integrantes humildes. Se chegamos onde estamos, é justamente pela humildade que tivemos na nossa trajetória, nunca julgando as atitudes das pessoas, nunca comprometendo de uma forma extraordinária a forma como as pessoas nos avaliavam e nos viam dançar. A gente sempre fez isso por amor e pela paixão. E que façam isso sempre por paixão e não por sacrifício. Então essa é a mensagem que eu deixo e espero que todo mundo que hoje está no Felipe Portinho possa seguir muitos anos aqui nessa entidade ainda. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer também, né, o convite assim, para essa conversa maravilhosa que tivemos hoje aqui. E a mensagem é assim, eu queria passar um pouco do sentimento que eu tenho em relação ao tradicionalismo, que ele me trouxe muitas coisas boas. Então, eu costumo dizer que eu passei a viver várias coisas a partir do tradicionalismo, né? Então,
não só pela dança, porque eu considero ele não somente dança, né? Ele tem todas as partes que compõem ele, assim, desde o cultural, campeira, enfim, a gente sempre tem algo a aprender, né, sobre isso. A nossa cultura é muito rica, então, como a Madi colocou como exemplo, nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoas que praticam também, né, o tradicionalismo, vivem o tradicionalismo, palavra melhor, fora do nosso estado, sem ter nunca pisado aqui. Então, eu acredito que ele é muito mais forte do que a gente imagina. E ele tem sempre a acrescentar muito na vida das pessoas, em todos os sentidos, cultural, social. E eu acredito que todas as pessoas que fazem parte de um centro de tradição gaúcha, elas acabam desenvolvendo outras habilidades, conhecendo, né, outras formas que elas podem ser, né, potencialidades que talvez não desenvolveriam fora daqui. E é pelos pequenininhos que a gente aposta, né, que a gente começa, né, ali. Então, eu acredito que ele vem muito agregar em todos os sentidos na vida das pessoas e sempre vou incentivar, sempre vou estar no meio, sempre aprendendo e sempre contando com os amigos também, assim, né, e colaborando no que eu puder ajudar. E assim a gente vai chegando ao fim do nosso programa especial Repontando a Tradição, uma edição especial em vídeo feita para esse Dia Internacional da Dança, que é comemorado em 29 de abril. A gente agradece aos nossos entrevistados que estiveram conosco e até uma próxima. Compondo a nossa canção, verso simples, melodia, voz, alma e viola. Traz um sorriso pra vida e mais nada. A estrada é comprida e a força é maior em cada olhar.